Entrevista da hora. Na entrevista da hora, a gente conversa agora com o ex-candidato ao Senado da República pelo PDT, André Ribeiro. Ele que esteve hoje ao lado de outras lideranças do campo progressista de Campina Grande numa audiência com o governador João Azevedo. André, antes de tudo, prazer recebê-lo aqui na Hora H. Boa noite. Boa noite, Heron. Boa noite a todos que acompanham o Hora H. É um prazer estar aqui nessa bancada, que é uma bancada de excelência. Fazia muito tempo que eu queria vir aqui e estou tendo esse privilégio. Muito obrigado. A recíproca é bem verdadeira. André, o que é que foi discutido hoje entre esses representantes de partidos do centro-esquerda de Campina Grande com o governador João Azevedo? Foi discutido, Heron, um projeto para Campina Grande a partir de agora, politicamente falando, de uma maneira mais concreta. Ou seja, nós temos 8 partidos e movimentos sociais que, em conjunto, estão se reunindo para discutir política, projetos, educação, saúde, enfim, todas as áreas de Campina Grande e as suas debilidades. E apresentamos hoje ao governador uma série de linhas programáticas nesse sentido, colocando ao governador a necessidade de avançarmos um pouco mais desta feita. Porque o Fórum Pro Campina, para quem não conhece, ele é um agrupamento que existe desde 2016. Mas ele foi ganhando maturidade ao longo das eleições. Em 2016, não conseguimos ter uma candidatura do grupo. Em 2020, conseguimos ter 2 candidaturas. E agora nós estamos chegando numa maturidade em que já fomos recebidos pelo governador, que se comprometeu, inclusive, em participar das atividades do Fórum. Até porque o PSB também é um dos partidos que compõem o Fórum e é o partido do governador. Esses partidos estão elaborando um discurso, digamos assim, mais disruptivo, sim, a julgar pelo histórico de Campina Grande. A cidade, sim, governada ao longo das últimas décadas por forças tradicionais. Tem espaço para quem fala diferente da língua das oligarquias, dos grupos tradicionais da cidade? Lógico que tem, Heron. Existe espaço e abundante. E eu digo isso porque o sentimento de Campina hoje é um sentimento de mudança. Acontece que para você fazer a mudança, eu costumo sempre dizer o seguinte: não adianta você pegar uma novela, mudar os atores e manter o mesmo enredo. O problema de Campina é porque eles mudam apenas os nomes. Mas o enredo é o mesmo, a forma de fazer política é a mesma, a forma de lotear os cargos na prefeitura é a mesma. Então, ninguém está discutindo o quê? Projeto de cidade. Como é que eu mudo a vida de você que está me assistindo e que seu filho se forma na faculdade, se forma no Instituto Federal de Ensino e quando ele termina, louco para trabalhar, não tem um emprego. Por que não tem emprego, Heron? E o que é que precisa mudar essencialmente em Campina Grande? O que precisa mudar essencialmente em Campina Grande é uma cidade. Aliás, eu quero até destacar, eu tive a honra de ser o coordenador do planejamento estratégico de Campina Grande até 2035, que foi feito por diversas entidades e que, infelizmente, o prefeito engavetou. Era para ter um conselho gestor, por lei, que até hoje não foi nomeado. Então, o que precisa mudar em Campina Grande é fazer com que a cidade tenha projetos estruturantes para cada área. O que significa esse nome complicado para as pessoas entendam? É que você estabeleça para cada área que você vai trabalhar onde você quer chegar. Se eu tenho uma nota de DEB hoje específica, qual a nota que eu quero chegar? E quais são os projetos estruturantes para fazer isso acontecer? Eu tenho que mudar o modelo pedagógico, eu tenho que mudar a forma de fiscalização das aulas, eu tenho que fazer um trabalho de governança dentro das escolas. A propósito, diretamente sobre o modelo de gestão de Bruno Cunha Lima, qual é a sua principal divergência? A minha principal divergência é, sobretudo, o descuido generalizado com todas as áreas. É difícil até, Heron, você dizer uma área só. Então, o problema de Campina é que é sempre mais do mesmo, é sempre muita marketagem, é muita peça de publicidade, sabe? É um prefeito de Instagram e muito pouca acessibilidade. E Campina passou 10 anos com o restaurante popular fechado porque o prefeito atual, Bruno, era inimigo do ex-prefeito veneziano, que tinha feito o restaurante popular. Quando o veneziano deixou de ser prefeito, o restaurante foi fechado, passaram 10 anos com o restaurante fechado e agora voltam a abrir um restaurante popular, que eu aplaudo, porque tudo que for bom para o povo eu vou aplaudir. Porém, eu pergunto... Mas também em função de uma reconexão política. Uma conexão política. Pois é, e o povo, como fica nisso? 10 anos sem ter um restaurante popular, é justo isso? Por falar em pré-candidatura, até quando
parte significativa da oposição de Campina Grande vai aguardar em banho-maria uma definição, uma decisão de Romero Rodrigues. Até onde vai essa dependência? O Fórum é contra esse tipo de movimento e vai andar com as próprias pernas, independente das decisões futuras ou não de Romero? Olha, o Fórum, na verdade, nunca esperou posição nem de Romero e nem de qualquer outro pré-candidato. O Fórum existe desde 2016, como eu bem coloquei aqui, e é um fórum que viabiliza uma pré-candidatura progressista, mas que não vai se excluir do mundo. O que é que eu quero dizer isso? André Ribeiro defende a tese de que nós tenhamos uma candidatura do Fórum, porém nós vamos dialogar com todas as forças políticas, porque ninguém governa para si mesmo, ninguém governa para a sua própria bolha. Eu estive essa semana conversando com o vice-governador Lucas Ribeiro, dialogando exatamente sobre o processo eleitoral do próximo ano. Estive hoje com o governador, juntamente com meus colegas do Fórum Pro Campina, e vamos conversar com muitos outros agentes. Porém, nós não vamos ficar esperando ninguém e nem vamos cair no conto de fadas de uma suposta briga que lá na frente vai acabar terminando com um novo casamento que vai deixar Campina, mais uma vez, à beira do altar, sem ninguém para lhe acudir. André Ribeiro, pré-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PDT, ex-candidato ao Senado na Paraíba. Muito obrigado pela participação em entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais Rádio, em Campina Grande, nos ouvindo pela Rádio 101.1 Cariri FM. Boa noite. Boa noite, eu quero agradecer a todos e quero fazer um convite, se você me permitir. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando, vai lá no @AndréRibeiroADV, que você vai conhecer um pouco mais. Vamos discutir política com P maiúsculo, parar com essa briga, com essa divisão que existe entre as pessoas. Lá na frente, cada um decide o que quer. A hora não é hora de pedir voto, é hora de discutir a cidade. E aí, cada um, no momento oportuno, faz a sua escolha.